não é muito hábito eu estar aqui em cima, a minha área é diferente e não é muitas vezes que eu pergunto aos meus irmãos se fizeram os trabalhos de casa. Fizeram? Espero bem que sim. E como bons alunos, cada vez que quiserem falar, coloquem o braço no ar, por favor. Sabem uma coisa? Nós somos pecadores. Nós temos uma natureza pecaminosa. E até à segunda vinda nós vamos ter de nos habituar a viver com esta natureza pecaminosa. E como é que nós vamos fazer isto? A única maneira é tomarmos a Deus pela sua mão. Tomarmos a Deus pela sua mão, orar, estudar. Mas infelizmente muitas vezes nós soltamos a mão de Deus. Todos nós, por causa desta natureza pecaminosa que nós temos de nos habituar a conviver. E muitas vezes nós achamos que não há solução. Mas há salvação, há solução. E hoje vamos falar então do concerto interno e perceber o porquê que há sempre uma solução. O título da lição desta semana é, portanto, Concerto Eterno, que estudamos, e chama-se Concerto. Na Bíblia aparece, às vezes, a nomenclatura ou a palavra concerto, outras vezes aparece aliança, e concerto ou aliança significa um acordo que é estabelecido entre as duas partes. Nós, hoje em dia, utilizamos outra palavra. Qual é a palavra que utilizamos? Para contrato, ou pacto, tratado. Nós utilizamos outro tipo de palavras hoje em dia. E é eterno porquê? É eterno porque para sempre, não vai ter fim. Sim. E o versículo começa-nos, o versículo desta semana começa-nos por fazer uma declaração deste concerto que diz: estabelecerei. Ora, de quem é esta iniciativa? De Deus. Portanto, é Deus que toma a iniciativa de redigir este pacto. Estabelecerei o meu concerto agora vai identificar as partes, entre mim e ti, e a tua semente nas tuas gerações, por concerto perpétuo. Ou seja, está a identificar quem está a fazer o trato, como dizer, eu, estabeleço este acordo entre estas duas partes, estabelece a data da duração do contrato, que será para sempre, e o conteúdo agora que, para ser a ti, por Deus, e à tua semente depois de ti. Portanto, a proposta de Deus é Ele ser o Deus. Isto é alguma coisa interessante e diferente daquilo que era o habitual. O habitual era que as nações, todas as nações estivessem à frente. Qual era o líder das nações? O rei. Aqui, quem vai ser o líder da nação é um Deus. Portanto, é uma teocracia que é liderada por um Deus. É um conceito diferente de governação, de ordem da nação, não é? E depois a lição segue com um versículo de Apocalipse que diz: vi outro anjo voar pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação, e tribo, e língua, e povo. E aqui aparece a expressão evangelho eterno. O que é o evangelho? Eu vou-vos pedir para verem nas vossas Bíblias, em Romanos 1,16, eu não vou pedir que me leiam, mas vou pedir a alguém que me diga, pelas suas próprias palavras, o que é que está aqui a ser dito, qual é o significado de evangelho. Romanos 1,16. Vamos fazer aqui um exercíciozinho. Aqui aparece-nos a definição de evangelho. O poder de Deus para a salvação. Ok. Então, o que é proposto a Deus é que nós realmente não temos esse poder. Esse poder para a nossa salvação é dado por Deus, vem de Deus. Ou seja, nós não temos nada em nós que nos faça ganhar isto. É uma dádiva de Deus.
Normalmente nos contratos, quando nós estabelecemos um contrato com alguém, nós queremos que seja win-win, que as duas partes ganhem. Mas nesta parte, diga-me uma coisa, o que é que Deus está a ganhar? O que é que Deus está a ganhar? Tem de ajudar. Do ponto de vista humano, está a ganhar alguma coisa? Não. Eu acho que Deus ganha uma coisita, que é, como pai, Ele vê a alegria dos seus filhos. Isto já é alguma coisa de bom. Mas não há nada assim material. Agora, o que é que do outro lado, o que é que nós podemos ganhar com este concerto? Tudo o quê? A vida eterna, exatamente. É mesmo tudo, é aquilo que nós estávamos a dizer há bocadinho. Nós, como temos a natureza pecaminosa, nós não temos solução. Não há solução alguma. E através deste pacto, deste concerto, é-nos dado esta dádiva pela graça, não é? Esta dádiva eterna. E quando Deus... Sim, Luís, por favor. Nesse verso 16, no capítulo 1, ele vai definir que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas tem uma parte que segue, que fala que é de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também do grego. E é interessante, porque ele está tratando do livro que ele fala da justificação pela fé. Então, assim, não basta ler o Evangelho simplesmente por ler. E se você não acredita, esse livro é mais um livro. Só isso. Porque tem muita gente que lê a palavra, mas fala que é simbologia, mitologia, e pronto. A fé é fundamental para que o livro tenha sentido. E é interessante porque ele também agrega a questão do povo judeu, foi o povo escolhido lá atrás, mas o povo grego, que são, na verdade, os estrangeiros, são todas as nações do mundo. E aqui ele dá a questão da universalidade da salvação do Evangelho. O Evangelho não é só para o povo judeu, mas sim para todos. E é curioso, porque quando a gente está a estudar a palavra, a gente vai ver, a gente consegue enxergar essa ideia de que não há uma denominação que seja detentora da salvação. Por quê? Porque a palavra é de Deus, não dos homens. Então não vai ser nenhum homem que vai dizer e vai entender o que aqui está. Ele vai orar e vai pedir a Deus para que dê a compreensão. E aí a universalidade vai fazer com que todos estejam abraçados, sem exclusão. Obrigado, exatamente. João 3,16 também diz isso, no fundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, portanto, para todo aquele que nele crê. Se nós não, a dádiva está disponível para todos, mas se nós não acreditarmos nela e não fizermos nada, portanto, também não vamos ter, infelizmente, para nós. E sendo Deus sendo Deus o líder ou a pessoa que vai, comandar a nação, não é? O que é que vai fazer? Vai apresentar então as suas regras. Isto é normal. Mesmo se eles não tivessem Deus, quando saíram do Egito, se não houvesse aqui Deus na equação, eles teriam de criar a sua maneira de funcionamento e iam criar naturalmente as suas regras. Mas aqui é Deus que os liberta e é Deus que vai dizer quais são as regras. E aqui aparece-nos um versículo de 1 João 5,3 que diz: este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Nós temos algo, como humanos, não é? Nós, quando nos põem umas regras, o que é que nós dizemos? As regras ou as leis existem para serem quebradas, não é? Muitas vezes a nossa tendência não é para cumprir a regra, mas é sempre para ir para o lado do pecado, que é sempre mais atrativo. Mas estas regras que Deus dá são regras, sobretudo, de liberdade. Eu posso-vos dar um exemplo. Quando era adolescente, eu lembro-me que eu tinha uma regra que só podia chegar a casa, ou não só podia, tinha de chegar a casa até umas determinadas horas. Mas eu tinha colegas de escola que não tinham essa regra. Pronto. E então o que é que eles faziam? Sexta-feira à noite, iam sair, iam para os bares ou discotecas, não interessa, passavam a noite toda nisto e pronto. E faziam isto assim fim de semana após fim de semana. Portanto, não tinham regras. Qual foi a diferença? A diferença depois vê-se mais à frente. E é engraçado porque se nós queremos ser pessoas que não somos medianas ou medíocres, nós temos de fazer diferente daquilo que as outras pessoas fazem. Este conceito não é tanto religioso. Então, as pessoas têm de aproveitar o tempo para se desenvolver elas próprias. E
E quando nós não temos regras, não temos limites, nós vamos autodestruir-nos, pura e simplesmente. Portanto, as regras que Deus cria servem para a nossa liberdade, para a nossa pacificação, para a nossa satisfação também. Por exemplo... Podemos só resumir então o pacto em 3 pontos. Primeiro, nós não temos poder algum para nos salvar a nós próprios. Depois, Jesus veio até esta terra para ser o nosso Salvador. E então nós temos de aprender a andar nos caminhos dele e obedecer os seus conselhos. É esse o que está redigido no contrato, por assim dizer. Sim. Eu vejo aqui neste pacto também uma questão, outros pontos assim, interessantes, que é sobretudo o amor de Deus, a preocupação que Deus tem connosco. Se Deus não se preocupasse connosco, nem faria sentido este pacto. Este pacto é Deus que tem iniciativa, porque Ele quer efetivamente o nosso bem. Quer o bem de uma forma tão forte que Ellen White diz mesmo, antes do mundo ser criado, antes da fundação do mundo, Deus, portanto, nas pessoas que compõem Deus, já tinham feito o plano da salvação do homem, caso o homem viesse a pecar. E Deus, como sabemos pela Bíblia, Ele fez o plano, Ele propõe-nos um pacto, e Ele, que revela o seu amor, não é? E Ele deu o seu sangue, portanto, deu a sua vida para que nós pudéssemos ter acesso a essa salvação. Na lição de domingo, vimos aqui o concerto e o evangelho. Estas duas palavras aparecem juntas, concerto e evangelho. Porquê? Porque, por um lado, temos umas regras que nos são apresentadas. E porquê é que precisamos do evangelho? Sim. Mais ideias? O Luís queria dizer qualquer coisa. O Evangelho é a verdade central, é a base do concerto. É dali que nós vamos ter... Assim, Deus colocou dentro do Evangelho todos os passos que o cristão precisa seguir para alcançar o plano da salvação. Ele fez e Ele revelou. Basta nós seguirmos o plano da salvação. O Filipe queria falar também? Obrigado. É que este pacto tem um objetivo, como já foi dito e realçado por vós. E esse objetivo só tem um beneficiário, que é o ser humano. Portanto, Deus estabelece regras, mostrando pura e simplesmente como Ele é. Não é nada, digamos, do capricho de Deus. Que Deus, por capricho, quer que... Não. Ele simplesmente diz, eu sou o vosso Salvador. E isso é o Evangelho eterno. É a salvação que nós temos todos, possibilidade de ter essa salvação em Cristo Jesus. E depois estabelece, pura e simplesmente, conhece-me. Eu sou assim. E mostra a lei. Mostra a sua lei, mostrando o que é o seu caráter, mostrando como Ele é na sua essência. E pura e simplesmente o que Ele diz, olha, procura ser o mais possível como este pacto que nós estamos a assinar entre nós. Procura, sabendo muito bem Deus que por nossa própria força não conseguimos. E por isso é que existe o Evangelho eterno. O Filipe, como médico, tem uma espécie é também um ministério e também muitas vezes tem administrar certos medicamentos. E eu acredito que quando o Filipe encontra um medicamento que é exatamente aquele que é importante, que é necessário para determinada doença, vende, entre aspas, esse medicamento. Tu tens de fazer isto. Se tu queres ficar bom, se tu queres não ter esta doença, tens de seguir esta prescrição. Acho que não estou errada, é assim, não é? E eu acho que também, eu vejo assim, isto é o nosso concerto. Se tu queres ser feliz, por favor, segue esta prescrição. Não é para meu gozo, como o Filipe estava a dizer, não é por capricho, mas é porque é assim, porque tens de seguir estes passos, porque senão vais voltar outra vez a ficar doente. Sim. E continuando com essa comparação com o do Filipe, é assim, ele sabe disso porque outros já disseram que esse medicamento é bom. Por isso a nossa vivência também, de certa maneira, tem que mostrar isso, não é? Ele sabe que esse medicamento é bom para aquela pessoa, porque outros já disseram, doutor, esse medicamento é excelente, fez-me bem. Por isso temos essa vivência que temos que
já testemunhou esse medicamento. Obrigado. De facto, exatamente, todos os comentários que disseram estão perfeitamente corretos e alinhados. Nós tivéssemos só um conjunto de regras a obedecer, nós íamos ter muita dificuldade a elas, mas felizmente temos o Evangelho, temos um poder que Deus coloca à nossa disposição para sermos capazes, ou para suprir a nossa incapacidade de cumprir por nós próprios esses mesmos preceitos que nos dão alegria, segurança, felicidade, etc. Encontramos também aqui na lição de domingo a promessa do concerto feito a Abraão. Qual foi a promessa feita a Abraão? Não sabem? Seria pai de uma grande nação e mais. Obrigado. Pode só repetir que nós não, lá em casa não se ouviu? Obrigada. E a sua descendência seria abençoada através de Abraão. Toda a terra seria abençoada através dele, através de Jesus. Exatamente. Obrigada. Todas as nações seriam abençoadas. É importante ser todas. Todas as nações também seriam abençoadas através deles. E agora podemos ver se esta promessa é feita aos que são da fé. Aqui, Gálatas 3:7, podem ver, diz-nos que, para quem é esta promessa? Esta promessa era dirigida a quem? Aos judeus e aos gentios. Vejam Gálatas 3:7. Filhos de Abraão. Quem são os filhos de Abraão? Toda a terra, todos os que... Gálatas 3... Todos os... Sim, exatamente. Todos os que são da fé. Obrigado. Exatamente. Portanto, esta promessa, o alcance dela, não é para um povo determinado específico, para uma raça, para aquelas pessoas que nasceram naquele sítio. Não é nada disso. Esta promessa está aberta a todos aqueles que quiserem ter a fé de acreditar e escolher Deus como o seu Deus. Queres dizer alguma coisa? Não. Muito bem. Vamos então à lição de segunda-feira que fala sobre o concerto e Israel. E começa logo aqui a dizer umas coisas giras. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade das nações, o Senhor teu Deus as lança fora de ti, para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Nós sabemos pela história que Israel não foi uma nação de todo perfeita, de maneira alguma. Mas sabemos que Deus, apesar desses erros todos constantes, Deus sempre interviu em favor deles. Agora, estas nações, Ele vai dar este espaço a Israel. Porquê? Porque estas nações que estavam ali... Qual era o problema das nações que viviam naquele sítio? As pessoas ao pé de Israel, como é que eram? Como é que agiam? Sem piedade. Essas pessoas já tinham-se afastado tanto de Deus, que infelizmente estavam num ponto já de não retorno. E então Deus teve de intervir. E é por isso que Ele vai dar... Estas nações vão ter de ser conquistadas. Não é que Deus não amasse aquelas pessoas, ou amasse menos aquelas pessoas que amasse os israelitas. Nada disso. Para Deus é um ato de sofrimento, a morte sempre, de qualquer ser humano, porque é o fim dele. E neste caso específico, não havia já retorno para eles, infelizmente. E então teriam de ser destruídos. Porquê? Porque se eles não fossem destruídos, eles próprios iam influenciar os israelitas, aqueles que sobraram, a seguir as mesmas práticas. Nós somos assim. Nós escolhemos sempre, quando nós não temos Deus na nossa vida, o nosso impulso vai ser sempre escolher o pecado. E mesmo com Deus na nossa vida, o nosso impulso natural é sempre escolher aquilo que, infelizmente, que nos faz mal, não é? Sim. É que nós às vezes criticamos os israelitas, porque que eles foram escolhidos? Eles pecavam tanto, não é? Às vezes criticamos.
mas quem somos nós para criticar? Porque assim que nós precisamos de ajuda, vamos a correr para Deus. Assim que estamos mais aliviados, dizemos, eu também consigo, eu sou capaz, eu consigo sozinho. Fazemos exatamente da mesma maneira. Ok. Diga. Bom dia. Bom dia. Algo que que é interessante a gente observar que a aliança de Deus e a paternidade de Deus está à disposição de todos. Né? Isso que é interessante. E muitas pessoas se consideram filhos de Deus, mas querem viver a vida de acordo com o que elas pensam. E a gente vê isso aí no mundo fora, né? No mundo evangélico. Né? A aliança, né? E o servir a Deus ou guardar os seus mandamentos é um ato de amor. Quer dizer, quando eu amo, eu obedeço. E muita gente acha que ama, né, ou dizem, o importante é o amor, mas a vida é de acordo com o que eu quero, da maneira que eu penso que ela tem que ser, né, obedecer da forma que eu imagino. Né? E a gente entende isso quando vê que as pessoas não aceitam os mandamentos ou alguns dos mandamentos. Né? E Deus nunca castiga alguém, ou, entre aspas, isso, né? Mas Ele se preocupa e tem misericórdia que aquelas pessoas entendam qual é a vontade dEle. Né? E ele oferece, coloca à disposição esse conhecimento. E a nação de Israel, como nós hoje, né, somos um povo que, não especial no sentido de que nós somos privilegiados, né? Mas com uma missão de quê? De testemunhar e de anunciar essa verdade, e levar esse conhecimento, esse amor, né, essa graça que está disponível a todos, né, e que era o compromisso daquele povo e que hoje continua sendo nosso. Quer dizer, existe aí um conhecimento que a gente pode chamar de um privilégio, nós somos privilegiados, né, mas também temos um compromisso que isso se torna algo muito forte, né, e a gente tem que estar atento a isso. Né. Então, a obediência, ela só existe quando existe amor, né? E eu só consigo obedecer, né? Sendo aqui redundante, se eu amo. Para que as duas de mão dada, não é? Está extensa a todos, né? E a paternidade, como eu disse, também a todos, né? Era o que dizíamos há bocadinho. Eu preciso reconhecer Ele como meu Deus e como meu Senhor, né? E o servo, ele não questiona, ele obedece. Era como dizíamos há bocadinho em relação aos medicamentos. Quando nós vivemos certas coisas, se nós que acreditamos no produto, nós fazemos tudo aquilo que faz, não é? Se alguém acredita naquele produto e acredita que aquilo que é importante, então vive e não tem problema nenhum em seguir todas as diretrizes que aquele produto faz. Sim, Filipe. A esse propósito, lembro-me do que disse um professor meu: não há doenças, há doentes. Porque há produtos que são excelentes para uma pessoa e não são para outra. Mas, em princípio, seria a primeira opção, mas muitas vezes não funciona. Em relação à graça e ao amor de Deus, ela funciona sempre. É que esta é infalível. É algo que não pode, de forma nenhuma, falhar. Se falhar, não é da parte de Deus, seguramente. Mas isso será da parte daquele que não quer aceitar ou não quer aplicar aquilo que é a graça e o que é o amor de Deus em si próprio. Porque às vezes tentamos passar, este interessa-me, este já não me interessa tanto. Temos de seguir tudo direitinho. Vemos na lição ainda de segunda-feira que Deus ouve os gemidos, ouve as lamentações que o povo estava a passar enquanto estava no Egito, recorda da promessa que tinha sido feita e então vai libertá-los. Se lerem os versículos na Bíblia, diz que Deus libertou com mão forte. A mão forte de Deus não é brincadeira, portanto, libertou com mão forte, porque às vezes não, perante o pecado, nós não temos realmente força para nos libertar. Tem de ser a mão forte de Deus que nos liberta. E foi a mão forte de Deus que libertou o povo do Egito também. Eles são levados do Egito até o monte. Qual é o monte que eles são levados? Sinai, exatamente. E nesse monte Sinai é-lhes dado, então, a nova lei, a nova forma de vida. Agora que tinham sido libertos por Deus, primeiro Deus liberta-os, e depois, agora que eles saíram daquela nação onde estavam subjugados às leis
que eram ditadas pelo rei ou pelo faraó, não é? Agora eles vão formar uma nova nação e Deus então dá-lhes as normas de conduta que eles deverão seguir. Qual foi a reação deles quando receberam essas normas? Como? Prometeram obedecer. É engraçado que o povo murmurava tudo e mais alguma coisa, mas perante esta lei eles não murmuraram. Porquê é que acham que eles não murmuraram quando receberam esta lei? O povo de Israel, ele estava habituado, eles eram escravos, não é? Estava habituado a uma lei muito mais severa. A lei de Deus não é severa. E para eles era uma forma de amor, e é amor, a lei de Deus é amor. E eles, a princípio, realmente, eles disseram que iam obedecer e tal. Infelizmente não foi assim, mas também somos igual ao povo de Israel. Exato. Obrigado. Exatamente. A lei que Deus lhes dá, a lei que Deus lhes propõe, é realmente uma lei muito engraçada, muito boa para a vida deles. Não roubar. Se ninguém roubasse, não era preciso fechaduras em lado nenhum. Podíamos deixar as coisas onde quiséssemos, se ninguém matasse, ninguém fizesse... Se todos cumprissem a lei de Deus, o mundo seria extremamente seguro. Podíamos andar perfeitamente à vontade, as crianças, os filhos podiam brincar em todo lado, não havia problemas nenhuns. Mas realmente, por não cumprirmos a lei de Deus, sofremos tantos problemas na nossa vida. É engraçado que Deus também fala aqui de uma coisa, que é a lei da hereditariedade, que é o facto de não respeitarem estas leis vão ter consequências, podem ir até à 3ª e 4ª geração, mas depois fala de outra coisa que não é nenhuma lei de hereditariedade, mas é uma bênção de Deus. Aqueles que guardarem as leis de Deus são abençoados em quantas gerações? Sim, até 1000 gerações. Portanto, estão a ver bem a proporção. Aqui já não é uma lei física. Aqui, eu estou a dizer lei física porque isto é mesmo... Hoje nós conseguimos comprovar pela física. Por exemplo, o meu filho fez o teste DNA, tem 49% do meu DNA. 49,5% do meu DNA. E do teu? 49,7%. Pronto, também tem 49,7%. E vai ter do avô... Quanto é que tem do avô? Tem 30 e qualquer coisa, não é? 30 e qualquer coisa do avô. Ele vai herdar características minhas, do avô, do bisavô, por aí fora. Mas quando estamos a falar da bênção de Deus, já está a superar esta lei natural. É uma coisa que vai muito além disso. As bênçãos de Deus realmente para nós são fantásticas. Desculpe, pode dizer. Então, essas 1000 gerações, convém ali que quando Deus tira o povo do Egito, aquela promessa que Deus fez a Abraão. E para as pessoas obedecer à lei de Deus, não seria de à noite para o dia. Eles estavam ali no Egito 430 anos. Obrigado. Deuteronômio 5:3 diz-nos com quem é que Deus está a fazer este pacto. Com quem é que Deus está a fazer este pacto? É para quem? Deuteronômio 5:3, o que é que nos diz? Este pacto é para quem? É connosco. Esta proposta de Deus é para nós o aceitarmos como o Deus da nossa vida. Todos nós podemos fazê-lo. Não? Ok. Vamos então à lição de quarta-feira, que fala sobre o seu povo especial. O seu povo especial. E aqui temos uma recomendação de Deus que diz: quando entrares nas terras que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Deus tinha um propósito especial para o povo de Israel. Eles eram a nação que sabiam o que é que Deus era e eram a nação que sabiam como é que Deus queria que eles vivessem. Então Deus tinha um propósito para eles. E esse propósito era o quê? O que é que eles deviam fazer? Porque é que eles eram especiais?
com as abominações dos outros povos. Obrigado, exatamente. Ali outra pessoa que também quer fazer um comentário. Ali atrás. Atrás. Pode levantar o braço, faz favor, para a Ruth saber. Obrigada. É isso mesmo, as crianças aprendem por imitação também, não é? E também o povo de Israel foi escolhido para ser o sacerdócio real aqui na terra, para que possamos, e hoje somos nós, né, o povo de Israel, ele foi escolhido para que eles pudessem mostrar Deus às outras nações. Esse era um propósito principal da vida deles, e é o nosso hoje. Exatamente, para que possamos ver Deus através de nós, não é? Foi isso, e agora, hoje em dia, também é o que Deus nos pede. E às vezes nós pensamos nos mandamentos e focamos-nos muito num mandamento ou noutro, mas principalmente nós temos de amar a Deus de todo o coração e amar ao nosso próximo. Porque se nós amarmos Deus de todo o coração e cumprimos os primeiros 4 mandamentos, mas depois não quisermos delegar nada ao nosso próximo e tivemos sempre a falar mal, não serve de nada, pois não. Então é isso mesmo, é nós que sejamos exemplo, que nós sejamos o espelho de Deus, porque Deus nós não conseguimos ver, pois não. Infelizmente nós não conseguimos estar a vê-lo, mas nós podemos ver Deus através daqueles que estão à nossa volta. Em Deuteronômio, no capítulo 26, de 16 a 19, aparece aqui o resumo da aliança ou deste concerto, deste acordo que foi feito. E eu vou começar pelo versículo 19. O versículo 19 é como se fosse o remédio, a conclusão, e depois vou dar os ingredientes que levaram a chegar aí. Então o versículo 19 diz: para assim exaltarem em honra, em fama e em glória sobre todas as nações que criou, e para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como Ele disse. Portanto, o resultado ia ser este. Se eles cumprissem a sua parte do pacto, eles iam exaltar a Deus e a sua glória a todas as nações que Deus tinha criado. Isto é também um pouco a nossa missão. Uma coisa, em vez de nós estarmos a dizer aos outros o que é que eles devem fazer, se nós praticarmos na nossa vida, nós estamos a exaltar a Deus e a mostrar aos outros o que é a alegria de poder ter Deus na nossa vida. Qual é que é a diferença que isso faz na nossa vida? E isto é que era o mais importante. Era que eles praticassem aquilo que Deus lhe propunha. E então vemos aqui no versículo 16 que neste dia, ou seja, hoje, não é? Neste dia, hoje, o Senhor teu Deus manda-te observar os teus estatutos e preceitos. Portanto, os guardarás e observarás de todo o teu coração e de toda a tua alma. O que Deus está a dizer é que dá a propor a eles que observem os seus preceitos, mas não como uma regra. Estamos a falar do coração. Obedecer do coração significa que, em vez de vermos os mandamentos como uma regra, vemos os mandamentos como princípio, que é completamente diferente. O princípio é muito mais abrangente. E Deus, eu vou só concluir, depois passo aqui ao irmão, e Deus utiliza isso, por exemplo, no não matarás. A palavra original que aparece não matarás significa deitar abaixo, fazer cair. É como se a pessoa estivesse em pé e fazer cair. E encontramos essa expressão depois explicada mais à frente na Bíblia, em que Deus diz, quando nós estamos a dizer mal de alguém, já estamos a matar essa pessoa, já estamos a fazer essa pessoa cair. Mas fisicamente não matamos ninguém. Mas é questão do princípio. O princípio é muito mais lato e nós também temos a questão civilizacional, que foi mudando, não é? E então, nós hoje em dia temos coisas diferentes e quando nós temos princípios, conseguimos compreender realmente a abrangência da lei. Diga, irmão. É que se nós formos olhar para nós, né, ser humano, né, a condição humana, é impossível guardar a lei, humanamente falando, né? Agora, quando eu recebo de Deus, né, esse amor, né, que se reflete na minha vida, né, quando eu me entrego, quer dizer, Deus me ajuda, né, e eu consigo. Nós tínhamos falado aqui há um pouco tempo, no meu comentário, a irmã depois ali concluiu. Quer dizer, não se torna um fardo, né? É algo que se torna agradável, e por amor eu obedeço. Agora aqui em Deuteronômio 26, aqui no versículo 16 em diante, uma coisa que me chamou a atenção é a repetição da palavra hoje. Quer dizer, e essa aliança tem que ser renovada na minha vida todos os dias. Todos os dias. Então hoje, aqui está dizendo hoje, né,
Se vocês são um povo santo, separado, né? Para hoje vocês se entregarem e se consagrarem, para hoje vocês testemunharem, para hoje essa aliança se renovar, né? A própria Bíblia diz, né? Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então, é um compromisso nosso e tem que ser uma busca constante, né? Para que Deus me capacite todos os dias, né? E assim, capacitado, eu possa também influenciar outras pessoas. Então, é hoje, né? Interessante, me chamou a atenção isso, né? Hoje. Né? E é constantemente. Nós falávamos Constantemente. disso logo no início da lição, que nós temos a natureza pecaminosa e nós temos de conviver com esta natureza pecaminosa até Jesus voltar. E a única maneira de nós convivermos com ela é dar a mão a Deus, para que nós não seja feita a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Mas quando nós não fazemos esse trabalho constante diário, esse trabalho de casa diário, nós soltamos a mão de Deus. Portanto, tem de ser algo constante, como disse. E a lei não salva ninguém, né? A lei não salva. Eu posso ser o melhor guardador do sábado. Não me salva, né? O que me salva é a graça de Cristo, é o sacrifício que Ele fez. Agora, como salvo, eu obedeço. É a minha demonstração a Deus de amor por Ele, Claro. a minha obediência, né? E amor e gratidão. E eu me submeter a Ele e dizer, Senhor, me ajuda, né? Porque humanamente é impossível, mas contigo eu consigo andar, né? Exato. É esse, acho que é a lógica da coisa. Nós precisamos de uma consagração diária, de facto. Deus diz-nos hoje, no versículo 16, hoje proponho-te isto. No versículo 17 diz, hoje declaraste ao Senhor que Ele será por teu Deus e andarás nos seus caminhos e guardarás os teus estatutos e os seus mandamentos e os seus preceitos e darás ouvidos à sua voz. Portanto, no mesmo dia, Deus declara, no mesmo dia, o povo aceita também seguir. Ouvindo outra assim, o Senhor hoje declarou que serás, então, portanto, uma vez que Deus propôs, uma vez que o povo aceitou, então, declarou o Senhor, hoje serás por seu próprio povo, como te tem dito, que deverás guardar todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em honra e fama e em glória a todas as nações que criou, para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como Ele disse. Portanto, a partir do momento que nós aceitamos aquilo que Deus tem proposto para nós, nós tornamos o seu povo. E então, se colocarmos isso em prática na nossa vida, então podemos exaltá-lo perante todas as nações, perante todas as pessoas que estão à nossa volta, vão reparar naquilo que está a acontecer na nossa vida. Este foi o desafio que Deus deu ao povo. Aceitem que eu seja o vosso Deus, o vosso guia, em vez de ser um rei, outra pessoa. Aceitem que seja eu. Nós hoje temos muitas propostas de aceitar outras opções que não Deus. Mas a opção de Deus é aquela que nos leva realmente à salvação e à felicidade. Isto é um motivo de oração. Eu acho que era bom que nós não saíssemos da igreja, já que estamos aqui, se calhar sem fazermos uma oração, a consagrar-nos e a pedir a ajuda de Deus hoje para a nossa vida, porque isto é assim, para que é que vamos perder tempo? Se Deus nos dá essa possibilidade, por que não, quando tiverem um bocadinho, orarmos, fecharmos os nossos olhos e entregarmos nas mãos de Deus. Ele sabe que nós somos fracos, Ele sabe que nós não temos capacidade de fazer as coisas, por isso é que Ele dá o Evangelho, por isso é que Ele nos concede o poder para cumprir e para nos salvar, porque Ele sabe que nós vamos falhar. Não está à espera que a gente seja perfeito, o que Ele está à espera é que nós o aceitemos como seu Deus. E cabe a nós tomar essa decisão. Isso Ele não faz por nós, Ele dá-nos essa liberdade de escolha. Sim, queria-vos agora na lição de quinta-feira, outras imagens. Eu só queria relatar aqui um episódio que se passou ontem. Sabem que eu tenho o melhor emprego do mundo. Muito desgastante, mas é muito bom, porque Deus diz que nós temos de ser como crianças, e como nós não podemos ser crianças para sempre, pelo menos rodeio-me de crianças diariamente, e devo dizer que aprendo. Eu é que aprendo muitas vezes com os meus alunos. E ontem aconteceu uma situação muito caricata em relação aqui a outras imagens e maneiras como Deus nos ensina. Nós, para ensinarmos as letras, muitas vezes associamos uma imagem que eles conhecem à letra A de avião, U de urso. E ontem estava a dar apoio a uns meninos do primeiro ano
e a tal criança tinha algumas imagens para identificar aquelas que tinham som U. Tinham um urso, tinha uma orca, e então ele olhou para a imagem da orca e leu baleia. E eu pensei, realmente estás-me a ensinar que eu não te ensinei bem, não é? Estás-me a dizer que realmente tu não identificas esta imagem como devia ser, que era uma orca. Mas Deus não faz isso connosco. Ele dá-nos realmente as imagens certas e as coisas certas para nos ensinar o beabá da salvação. E uma delas é, qual é? É a família. A família é tão importante. Deus corrige-nos e orienta-nos também, como um pai o faz, com os seus filhos, que os ama, não é? E Deus utiliza algumas expressões interessantes. Como é que Deus nos trata? O que é que nós somos para Deus? Os seus filhos, os seus filhos. E é assim que Deus nos trata, é como seus filhos. A lição também fala ali de outro ponto, Ele trata-nos também como seus herdeiros. O que é que Deus nos vai dar para nós herdarmos? A salvação, a vida eterna. Portanto, são coisas que estão na posse de Deus e que Deus nos dá, não estão na nossa posse. É algo que Ele tem na sua posse, é algo que nós não conseguimos adquirir de outra forma, porque aquilo é algo que lhe pertence a Ele e é algo que Ele nos dá livremente, dependendo da nossa aceitação. Por isso, como é que vem a questão da lei e o amor? Como é que ela se relaciona? Porque amamos, obedecemos. Por respeito. É como se... Sim. São inseparáveis. Os desbravadores conhecem muito bem isto. O amor de Cristo nos constrange, nos atrai. E é a lei que nos protege. É como se estivéssemos dentro de um barco onde tem uns limites, umas barras. Todos os barcos têm uma coisinha para as pessoas não querem para a água, não é? É um limite que está ali. Nós temos tendência a sempre saltar lá para dentro da água, não é? Mas aquilo é um limite para a nossa própria segurança, para a nossa felicidade e para a nossa paz. Sim, diga. Deus não tem obrigação nenhuma em nos dar nada. É unicamente por amor, né? Não é que Deus tem amor. A Bíblia diz que Ele é a essência, Ele é amor, né? E uma vez eu vi alguém orando na igreja, isso não foi aqui, foi no Brasil, e ele estava no púlpito, e na oração ele disse assim: Senhor, o Senhor tem que fazer isso. O Senhor tem que fazer isso. E depois da oração, ele se deu conta do que disse, né? E ele se corrigiu e tal. Então ele se explicou ali, né? Deus não tem que nos dar nada, e muitas vezes nós exigimos algo de Deus, queremos que Deus faça, né? Muitas vezes a gente vê pessoas dizendo, eu determino, Deus não tem obrigação nenhuma, mas Ele faz por amor, né? Ele se coloca à disposição por amor, por mais pecador que eu seja, quer dizer, eu tenho a oportunidade de estar com Ele, quer dizer, só por amor, né? Então a lei, amar a Deus, é unicamente por amor, sem isso não existe, não tem como, né? Exato. Ok, obrigado pela vossa participação. Chegamos ao fim da lição.